Assim como nós, os animais de estimação também podem enfrentar dificuldades durante o processo de luto. A menina, gente, que era a cachorrinha do José Geraldo e da Iracema, passou por isso. Ela sempre foi muito apegada ao casal, mas principalmente ao José. E quando ele morreu, a cachorrinha sentiu demais a perda. A menina sempre foi uma cachorrinha muito feliz e animada, mas durante o luto ela passou a se esconder embaixo dos móveis e ficar muito triste. A Iracema, que também estava lidando com o luto, claro, pela perda do marido, precisou se empenhar para ajudar a menina. E eu converso agora com a Iracema, que compartilhou essa história com a gente. Iracema, seja muito bem-vinda ao De Bem com Você. Muito obrigada por compartilhar essa história. E eu já te pergunto, né? Quais foram as suas estratégias para ajudar a menina a lidar com o luto? Nicole, agradeço pela oportunidade. Bom, como você falou, né? Você já introduziu. Na época, eu tive que ter muita paciência, porque a menina, ela se escondeu a princípio no quintal da casa e eu custei encontrar ela. Ela cavou um buraco na terra e eu custei achar ela e quando eu achei ela, eu peguei ela daquela situação, tirei ela daquele buraco da terra, levei ela para o banheiro do meu quarto, dei um banho nela, e deixei ela dentro de casa, e mesmo dentro de casa, ela começou a se esconder debaixo dos móveis, debaixo da cama, da minha cama, né, da nossa cama principalmente, e eu tive que ir chamando ela aos poucos, deitava perto dela, aí ela vinha, deitava na minha cama, na nossa cama, deitava do lado dele, né, onde acho que ela sentia o cheiro. Aí eu chamava ela para o sofá, ela subia para o sofá e procurei sempre ficar perto dela. Ela só alimentava comigo perto, sabe? Eu tive que trazer os potinhos de comida dela para dentro de casa para ela alimentar. Quando eu via que ela estava mais tristinha, eu buscava o brinquedinho dela, deitava no chão perto dela, brincava com ela, aí ela animava, aí começava a brincar comigo, aí distraía, já subia no sofá comigo. Eu tive que passar mais tempo com ela do que com os outros, porque ela que realmente sentiu mais. Então E foi até a humanidade Sim, então a sua comigo. estratégia foi se aproximar dela, né, Iracema? Dar mais carinho, dar mais atenção, sabe? Sim. Tentar envolver ela na minha vida, porque na época eu trabalhava, ficava muito fora de casa, e ele que ficava dentro de casa pelo fato dele estar aposentado com ela, né? Envolver ela na minha vida igual ele fez com ela, pelo fato dele estar aposentado. Então ela voltou a ter o comportamento que ela tinha com ele, comigo. Sim. Então nós nos aproximamos demais. Pois é, Aí nós sim. E infelizmente, Iracema, em 2021 uma menina faleceu, né? Como que você lida com a perda dela hoje? aí foi o contrário, né? Porque o trauma, aí eu que entrei de luto, né, pela perda dela, né? Foi muito difícil, foi e ainda é difícil. Eu tô caminhando ainda nesse processo porque ela foi a minha companheira desde então, porque da mesma forma que eu tirei ela daquele momento, daquela depressão dela, ela me resgatou também. Ela me tirou também do luto, sabe? E eu me vi sem ela. Ela se tornou a minha companheira de vida. Eu viajava com ela. Ela vivia comigo dentro de casa, do meu lado, sabe? Do meu lado assistindo televisão, do meu lado da cama, comigo na cama, comigo no sofá. Eu só viajava com ela. Se ela, se ela não podia ir comigo para os lugares, eu não ia, sabe? Então virou um companheirismo mesmo. Então a ausência dela, realmente dolorosa, é ainda. Eu tive que fazer acompanhamento psicológico, sabe? Porque foi uma perda que eu não tenho palavras.
É, e eu imagino que esse acompanhamento também tem sido muito importante, né, Iracema? Eu quero muito agradecer por você compartilhar essa história com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa história e a gente ainda vai conseguir, nesse programa, ajudar muita gente. Muito obrigada, viu? Por nada, eu que agradeço. Bom, gente, histórias como a da Iracema e da menina, infelizmente, são frequentes. Assim como a dificuldade de lidar com a perda desses animais, os animais também têm essa dificuldade de lidar com a perda. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a tanatóloga, especialista em luto PET e idealizadora do Centro de Acolhimento e Treinamentos para Enlutados por PETs, Kênia Camargo. Kênia, obrigada por topar vir aqui conversar com a gente hoje. Obrigada, eu. Olha só, infelizmente é isso, né, Kênia? Os pets, eles podem sim sentir a perda do tutor. Realmente, sentem e expressam fisicamente, você consegue ver notavelmente essa perda. Então eles dão sinais, né? Eles mostram pra gente que eles estão passando por esse luto, né? Quais são os principais sinais que a gente pode observar? Os pets entram em luto quando eles começam a se esconder debaixo dos móveis, quando ele começa a não frequentar o local onde esse ente querido que tinha do lado dele o tempo inteiro, ali, por exemplo, na cama, no sofá, se era aquele lugarzinho ali que ele estava sempre, ele passa a não estar ali. Olha que engraçado. Sim. E o que mais? Tem mais algum sinal, mais alguma dica? Porque eu penso que é difícil, né, gente, para conseguir identificar, porque a gente muitas vezes consegue expressar o que a gente está sentindo. Para o pet é diferente, a gente precisa observar talvez o comportamento, né, Kênia? O comportamento ele muda totalmente. Ele passa a ficar triste, ele passa a ficar debilitado mesmo, sabe? Você consegue ver visualmente ali ele moído, sem fazer nada. Aquela habilidade que ele tinha de correr dentro de casa, ele já não tem. De brincar com os brinquedinhos, se ele usa, ele não faz mais. Sim. Então, ele fica totalmente acuado. Ele entra num estado de depressão. Então, é visível, né? Eu visível. penso, porque a Iracema contou pra gente que a menina, né, a cachorrinha, era muito feliz, muito animada e, de repente, já não era mais aquela cachorrinha alegre, né? Visível. Agora, quais são as abordagens, Kênia, que a gente pode ter em relação a isso? Como que a gente pode ajudar esse pet? O importante é que você, como tutora, mãe e pai de pet, familiares, você consiga já de imediato recorrer às situações de fazer com que o dia a dia dele seja diferente. Se você caminhava com ele, né, na parte externa de casa 2, 3 vezes no dia, você vai aumentar essas dosagens de caminhada. Então, isso vai fazer com que a vida dele passe a ter um outro significado diferente quando ele tinha aqueles momentos com a pessoa que partiu. Então, assim, essa atenção, eu penso de novo no caso da Iracema, a atenção que ela passou a dar para a cachorrinha, e essa atenção vai ajudar muito. Vai ajudar, com certeza, porque você vai colocar todo o seu foco no acolher esse pet. O luto está sendo de ambos, mas você está sendo um compartilhamento ali com você no momento de acolher. Ele está te ajudando e você ajudando a ele. Pois é, eu penso nisso, né? Porque é um momento que você tem que lidar com o luto, né? O seu próprio processo de luto e também ajudar o pet, né? Como que a gente pode orientar as pessoas também em relação a isso, né? Como lidar com o próprio luto e ajudar aquele pet nesse momento difícil? Os pets, eles são considerados hoje, no mundo inteiro, tem estudos que comprovam que são terapeutas. Então, eles entram nesse processo de luto para te acolher e para ser acolhido. A partir do momento que você se identifica de ajudar, de colher informações e que está ali observando todo esse meio que você está vivendo com ele, você automaticamente vai conseguir inserir atividades novas no seu dia para que cuide dele. E aí, automaticamente, o luto está sendo cuidado coletivamente. E essa relação, ela é muito bonita, né? É muito interessante. A gente vê cada vez mais que os pets são reflexos dos tutores também, estão acompanhando eles para todo lado. A Iracema me contou que, e eu achei muito legal quando ela falou isso, que a menina tirou ela da depressão, porque ela teve que sair da depressão que ela estava vivendo para acolher a menina, né? E as duas viraram parceiras. Né? Então, acho que o pet ele está na nossa vida também para somar, para estar ali do nosso lado, até nos momentos mais difíceis, né? Exige da gente o cuidado, né? Um serzinho não conversa, não comunica como nós. Então, se eu ficar ali prostrada,
sofrendo, e quem vai cuidar dele? Então, no caso da Iracema, ela precisou se movimentar porque não tinha quem cuidasse da menina. E ela viu que a menina estava entrando nesse luto depressivo também. Ela perderia a menina. Sim. Então, ela acolheu. Sim. Agora, um hábito muito comum é dormir com os pets, né? A gente já até fez um programa aqui sobre os benefícios e os cuidados também de dormir com os pets. Nesse caso, Kênia, como que a gente consegue construir um ambiente saudável, né? Porque a gente cria uma rotina. E quando você quebra essa rotina, é aí que vem aquele sentimento da falta, né? Então, tanto o tutor que está acostumado a dormir com o pet, se ele perde esse pet, para ele é muito doloroso, e o contrário, o pet está acostumado a dormir com esse tutor, né? Como que a gente consegue pensar numa orientação para esses casos? Exatamente. Luto é a quebra de um ciclo, de uma rotina. É um vínculo que foi encerrado, ok? Você tem esse costume de dormir com seu pet e passa por esse momento de luto, aí você vai precisar colocar outras situações no seu dia a dia e tentar refazer todos esses momentos que viviam juntos. Dormir com pet tem lá os seus prós e os contras, né? Sim. Mas é preciso você estar colocando outras atividades no seu dia a dia para isso. E tentar, antes de dormir, fazer orações, tomar um chazinho para que você tenha uma noite calma e ir colocando na sua mente, no seu emocional, que aquilo, né, realmente se encerrou e ele não está ali fisicamente para te acolher mais. Pois é, e quando eu estou pensando nisso exatamente agora, eu vejo muitas pessoas que ou perdeu um pet, né, aí adota outro, ou então, antes que aquele pet morra mesmo, né, nos deixe, a pessoa, ela adota um ali já para ter um outro pet junto com ela. Essa atitude é saudável também? Eu costumo falar o seguinte, as pessoas precisam estar num processo de luto, entrar dentro dele com muita convicção de que a dor vai ter. A gente não passa por um processo de luto sem dor, ok? E aí a gente pensa o seguinte, eu estou preparada realmente para ter outro pet, vivenciar todas as minhas histórias novamente? Porque a gente não substitui. Esse amor que partiu, esse anjinho que partiu, ele não vem em forma de outro igual, idêntico. Então, eu costumo pedir que as pessoas tenham muito cuidado de se entender, se conhecer, né, fazer o seu autoconhecimento psicológico, físico, mental e espiritual, para que você esteja preparado para esse momento de um novo pet. Sim. Não só pegar outro pet porque ele vai substituir, ou o meu tá ficando velhinho, já deixa eu ter. Eu tenho amigas que falam assim, inclusive. A minha já está quase partindo, 17 anos, então já estou pensando em ter outro, porque ela não quer entender que vai falecer e passar por esse momento de luto. Uhum. E qual o conselho, Kênia, que você dá para esse tutor que perdeu um pet, que está passando por esse processo do luto? Entrar no processo de luto. Dói, mas precisa vivenciar esse processo de luto com toda a sua força possível. Vai sentir situações difíceis, vão passar coisas que você não vai nem imaginar, são sentimentos fortíssimos, mas você precisa vivenciar cada processo dessa etapa, desse luto que você está vivendo. Sim. Negligenciar que você está em luto não funciona. Esconder choro não funciona. Deixar de verbalizar o que sente também não funciona. É preciso entrar no processo de luto. Sim, e agora muitas pessoas têm mais dificuldade nesse processo, né? Eu penso que nem sempre a pessoa precisa passar por aquilo sozinho. Quando que a ajuda de um profissional, ela é indicada? Em que momento? As pessoas começam a ter a tendência de dar sinais de depressão, de tristeza, de agonia. Rotinas não são feitas, rotinas básicas, por exemplo, como lavar o cabelo, como tomar banho, acontece. Então, deu esses sinais, começou a ver que as atividades, as rotinas físicas não estão sendo executadas, é sinal de pedir ajuda. Sim. Porque a nossa saúde mental, ela precisa de cuidado. Kênia, como ressignificar a vida, né, após uma perda? Ressignificar a vida após uma perda é você colocar atividades e dar um novo sentido para tudo aquilo que fez sentido para você. Ninguém passa por um luto simplesmente por passar. Alguma coisa ela vem nos ensinar, esse luto vem nos ensinar. Então você vai tentando moldar a sua história com novas histórias.
e aí você vai ressignificando tudo que foi bonito, mas de forma a guardar lembranças, memórias afetivas desses momentos.